TGM TV. Abre suas Bíblias, por favor, lá para Romanos 5. Romanos 5. E hoje à noite, sendo Páscoa, ou Domingo da Ressurreição, eu quero colocar nossos olhos sobre a obra de Jesus Cristo. Hoje, e tudo a respeito dele. Aleluia. Amém? E o título que estou dando para essa mensagem é a terceira transferência. Fala a terceira transferência. Aqui em Romanos 5, versículo 12, a Bíblia fala: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E depois, lá em versículo 17, se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, fala reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida, aleluia, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Aleluia. Estou aqui para falar a respeito de 3 transferências hoje à noite. O terceiro, vamos falar a coisa mais vital para cada um de nós receber. Como está escrito aqui, o propósito de Deus é para qualquer um de seus filhos reinar na vida. Para qualquer um de nós experimentar essa abundância da graça e esse dom da justiça. Quando essas duas coisas estão manifestando na sua vida, você começa a reinar. Você torna-se uma cabeça em vez de rabo. Você tem uma vida abençoada. Você experimenta aquele favor imerecido de Deus. Amém? Por quê? Porque tem essa bênção sobre você. Esse é o lugar que Deus quer que cada um de nós vive, que nós experimentamos. Ele é um Deus bom. Ele é um Deus de vida. Ele é um Deus que quer abençoar cada um de nós. Aleluia. Hoje, nesse dia de ressurreição, com certeza, Ele quer tocar a sua vida. Ele quer ajuda. Ele quer abençoar você. Ele quer levantar você. Esse é o desejo dele. Ele não veio para condenar, mas para abençoar, para salvar. E mais do que salva sua alma para um reino no futuro, Ele quer que você reinar nessa vida aqui. Aleluia. Então hoje Ele quer que você tome um grande passo nessa vida de vitória aqui. Ele quer tocar você. Está entendendo meu português hoje à noite? Estou tentando achar seus corações e ministrar por vocês. Nós sabemos o coração de nosso Pai. Ele é um Pai de graça abundante e misericórdia todos os dias. Fala amém. Aleluia. E hoje à noite, eu creio que Ele quer transferir coisas novas para a sua vida. Não estou aqui só para ministrar uma palavra, mas para preparar o caminho para o Espírito Santo fazer milagres aqui, abençoar a sua vida. Aleluia. Ele quer tirar as coisas de sua vida que estão atrapalhando você e essa vida manifestar-se dentro de você. Aleluia. E nós sabemos, na verdade, está escrito aqui, que aqueles que recebem essa abundância da graça e dom da justiça, eles reinam. Amém. É uma dom de justiça, é uma presente, não é uma coisa que nós merecemos, não é uma coisa que nós podemos comprar. Mas sendo bom, Ele quer dar boas dádivas para seus filhos. Ele quer dar o melhor para nós. Aleluia. Amém. Em outras palavras, é uma coisa que nós recebemos não por causa de nós, mas por causa de Cristo Jesus. Nós herdemos a benção, porque nós agora estamos dentro de Cristo Jesus. Fala amém. Aleluia. Amém. Então, por causa desse relacionamento que nós temos com Deus através de Jesus Cristo,
todas as bênçãos, toda a graça necessária para a vida pertence de nós. E tem uma abundância, como eu falei. Hoje eu almocei lá numa churrascaria. Eu lembrei, e nós não fazemos aquele rodízio hoje, mas eu lembro a primeira vez que eu fui para uma churrascaria aqui em Brasil, e eu fiquei tão perdido, porque eu nunca tinha entrado em um restaurante com tanta carne na minha vida. Lá na Inglaterra eles dão um pedacinho de carne esse tamanho, isso é tudo para a vida, para o dia todo. Mas eu lembro esses garçons chegando, e tinha um monte de carne, porque lá na Inglaterra é sem educação para negar um garçom. Então eu aceitei tudo que foi trazido para mim. E tinha um monte de carne lá, e eu falei, o que eu vou fazer com essa carne? Vou colocar na minha bolsa e esconder lá. Mas eu aprendi agora que, na verdade, uma churrascaria brasileira, a filosofia atrás desse tipo de restaurante é para dar uma abundância da carne para qualquer pessoa, para você sempre saber que tem muito mais do que você pode comer lá. Então vocês entendem essa palavra abundância. Tem muito mais do que você precisa para a sua vida. Tem muito mais graça do que você precisa. Deus tem muito mais do que suas necessidades, muito mais do que você pode usar todo dia. Tem uma abundância, não importa o que você fez, não importa se foi uma coisa errada. Deus tem graça para você. Fala amém. Ele tem esse dom da justiça. Provavelmente o pastor Mauro já ensinou sobre esses escritores, porque são chaves para nós. Mas o dom da justiça, falando de uma nova posição, um novo relacionamento. Nós somos justificados em Cristo Jesus. E por causa disso nós somos tratados como os filhos. Nós não somos pecadores agora. Nós somos filhos de Deus, com a mesma natureza. Então Deus trata com a parte de pecado, mas também Ele trata com a parte da natureza de pecado. Ele faz uma obra completa dentro de nós. Meu Deus, Ele está tão bom. Ele organiza nossa vida interior, mas também Ele abençoa nossa vida exterior. Você é um vencedor em todas as frentes. Aleluia. Fala amém, por favor. E hoje à noite, mais dessas benções vai manifestar na sua vida. Porque tem necessidades, mas Ele quer ministrar para vocês. Mas tudo por quê? Porque nós herdemos em um dom. Nós somos dados dons, presentes. Normalmente quando eu volto de uma viagem, eu tenho 4 filhos em casa. E você que sabe, crianças gostam de receber presentes. Sim ou não? E eu chego lá, a primeira questão que eles falam para mim: papai, sei que o senhor está cansado, sei que o senhor provavelmente precisa resolver outras coisas, mas o senhor lembrou de mim? Isso é uma coisinha, porque eles gostam demais de receber presente. Mas vocês sabem uma coisa, eu gosto de dar presente. Aleluia. E Jesus fala: se vocês pais que são maus gosta de dar boas dádivas para seus filhos, imagine seu Pai Celestial, aleluia, que é muito mais generoso, muito mais gracioso, muito mais rico, como Ele quer dar boas dádivas para qualquer um que pede. Fala amém, por favor. Então Ele quer fazer isso, esse é o coração dEle. E eu dou para meus filhos, por quê? Porque eles são meus filhos, aleluia. Deus quer dar um presente para você hoje à noite. Por quê? Porque você é um filho por causa de Cristo Jesus. Fala com seu vizinho: Deus quer dar um presente para você. A terceira transferência vai manifestar sobre você hoje à noite. Tem uma terceira transferência. Estou sendo um pouco misterioso com essa expressão, terceira transferência, mas vocês vão entender daqui a um pouco. Mas Deus quer transferir dar coisas para você. Você sabe que se você é um filho de uma família rica, você vai herdar coisas de seu pai. As bênçãos, as riquezas ficam na família. Não porque por causa de sua educação. Não necessariamente por causa de seu bom comportamento. Mas você é filho. Então você herda bênçãos. Mas ao mesmo tempo, está escrito aqui que nós herdemos coisas ruins. Porque estava escrito aqui: pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte. E lá em versículo 12, estava escrito que a própria morte foi transferida
sobre nós. Leia mais uma vez comigo para eu mostrar essa primeira transferência. Está escrito aqui, um só homem entrou em pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, essa é uma realidade que nós precisamos enfrentar agora. Que na verdade, através dessa primeira transferência de Adão para todos os homens, não bênçãos foram transferidos, mas maldições. Ele pecou, ele recebeu essa natureza de pecado, a maldição da morte estava sobre ele, e essa foi transferida sobre nós, ok? E eu quero provar isso, eu vou provar isso para você em 3 maneiras, que a morte está sobre todos nós. Você sabe que na verdade aqui na terra, é um lugar bonito, tem muitas coisas belas, bonitas, lindas, concorda comigo? Obrigado por ter o entusiasmo hoje à noite. Aleluia. Amém. Amém. Na verdade, na minha vida eu viajei muitos continentes. Eu acho mais de 40 países agora. Eu era filho de um soldado oficial no exército britânico. Então, 2 em 2 anos nós mudamos de casa, mudamos de país. E quando eu tornei-se homem, eu continuo as viagens. Isso foi antes de me convertir. Eu converti com 22 anos de idade. Antes disso, eu era homem de negócio lá em Hong Kong, da China. Viajei naquela região. Mas foi sempre minha paixão para viajar. Eu estava procurando o lugar mais bonito aqui na terra. A praia mais gostosa, a onda mais bela. Aleluia. Então, eu viajei bastante. Eu gostei demais. Eu vi os Alpes lá em Europa. Uau. Eu esquiei lá nos Alpes. Sério, sério. Eu faço surf lá em Bali, da Indonésia, e Hawaii. Hawaii, fala uau! Eu fui para um lugar lá nas Filipinas, onde na praia a areia era tão branco como o pó do sol para a máquina de lavar. Impressionante. Eu faço scuba. Você conhece scuba? Quando subaquá, quando você colocar esse respirador, é você nadar lá embaixo da água, uau, com os tubarões. Yes. Lá na Austrália tem um lugar chamado The Great Barrier Reef, a Recife Grande. E lá, embaixo da água, você tem uma visibilidade de mais de 100 metros. É uma coisa gloriosa, uau, tão lindo. Eu vi tantas coisas lindas aqui na terra, mas impressionante, que não importa onde eu fui, eu não somente vi as lindezas, as coisas gloriosas, mas em cada país, em cada lugar, eu vi doença, eu vi morte, eu vi problemas, eu vi casais brigando, eu vi crianças com doenças. Foi terrível. A morte entrou no mundo, está em todas as frentes. Até que tem essa reflexão da glória de Deus aqui na terra, também a morte está reinando. Qualquer coisa que cresce morre, qualquer coisa linda, ela torna-se feia depois de um tempo, porque a morte estava reinando aqui na terra. Está entendendo o que eu estou falando aqui? Eu lembro, eu fui para uma praia, não sei porque tem praia na minha mente hoje, aleluia. Eu fui para uma praia lá na Austrália, chamada a Praia de 100 Milhas. Praia de 100 milhas, tem 100 milhas de praia, 100 milhas. E quase ninguém lá, porque a Austrália só tem uma população de 22 milhões de pessoas. É um país maior do que o Brasil, imagine. Então cada pessoa pode ter um par da praia para si mesmo lá. Então tem uma praia de 100 milhas lá. E eu fico lá, tudo lindo, não tem nenhum sujeiro, nenhuma garrafa de Coca-Cola, nada lá, tudo lindo, uau. Aí eu pensei, essa praia é para mim hoje. Eu sentei lá, pensando que vai ser um dia de glória. E de repente, eu senti uma coisa, que é isso? E tinha mosquitinhos lá na areia, que queriam um pouco do meu sangue real da Inglaterra. Eu pensei, que é isso? Até a morte chegou aqui. Tem problemas aqui na terra. A morte entrou e está, como fala, contaminando o mundo inteiro. Os lugares mais bonitos, na verdade, tem problemas. As pessoas mais lindas. Uau.
Tem pessoas que são lindas, concorda comigo? Mas você veja esses artistas da geração passada. Nós somos um pouco mais velhos. Quando nós éramos jovens, quem era a pessoa linda aqui? Você não lembra? Além de sua esposa. Ele não vai responder. Ele muito sábio, muito sábio. Tom Cruise, ele é um rapaz. Tom Cruise é bonito. E agora? Feio demais. Envelheceu, as pessoas bonitas tornam-se feias com a idade. Que tristeza, o que está acontecendo? Estou falando, a morte está reinando aqui na terra. A palavra de Deus é verdadeira. Amém, fala amém, é verdade. Tem morte em todas as frentes, morte. Pecado em todas as frentes, pecado. Tem pessoas que têm aquelas fotos de casamento, tudo vestido em branco, tudo glorioso. Mas nós sabemos que essas são imagens, é superficial, porque lá dentro tem um problema do coração. Tem pecado, tem egoísmo no coração. Que na verdade, esse egoísmo, esse egocentrismo, ela causa problema no casal. Causa problema com os relacionamentos. Não é um paraíso aqui na terra. Pecado está lá, a morte está lá, destruindo tudo que é bom. Está entendendo o que eu estou falando? Outra prova que a morte está reinando aqui, o pecado está aqui, é na verdade nossos próprios filhos. Yes. Eu tenho 4 filhos em casa. Eles são tão, como fala, gloriosos. Eu gosto deles demais. Eu gosto dos meus filhos. Eu gosto da companhia deles. Normalmente eu viajo com um deles. Essa vez, por causa de tantas viagens, até eles cansaram de viajar comigo. Mas você sabe, quando eles são pequenininhos, eles têm aquela cara de um anjo. Fofinha, vocês falam aqui, fofinha. Você pega fofinha. Ruth. O que é Ruth? Cuti. Eu aprendi uma nova palavra agora. Cuti. Aleluia. Mas você sabe que é aquela anjo pequeno, anjinho. Meu Deus, quando o humor dele muda, o anjo torna-se um demônio aqui na terra. Sim ou não? Você pensa, meu Deus, eu dei luz para essa? De onde veio esse demônio? Mas é verdade. Você não precisa ensinar seus filhos para ser mau, para ser egoísta. Eles já são, é a natureza deles. Você precisa ensinar seus filhos as leis. Yes, don't do this. Não faz isso. Faça isso. Faça sua cama. Não faça bagunça. Tira o lixo. Não bate sua irmã, por favor, para o 10ª vez. Você precisa ensinar, porque eles têm uma natureza pecaminosa, egoísta. Eles acham que o mundo revolve ao redor deles, mas não está. Mas na mente deles está. Tem um problema no coração dos homens. Está chamado pecado. Esse pecado traz morte, traz doença, traz problema, traz divisão. O maior problema, o coração do problema humano é o problema do coração humano. Tá certo, meu português? Ajude-me aqui. Tem um problema. Essa morte está reinando. Esse pecado está reinando. Terceira prova, que na verdade é com vocês hoje à noite. É com vocês. Vou provar. Porque nós temos os 10 mandamentos na palavra de Deus que mostra os padrões de Deus. E nós sabemos que, na verdade, os 10 mandamentos só trata com nossas ações. A Bíblia fala, não mentirás, por exemplo. Todo mundo lembra isso? Não mentirás, não dá falso testemunho. Mas quem aqui nunca mentiu? Mentiroso. Você mentiu? Quem mentiu mais de 10 vezes na sua vida? Mais de 10? Mais de 100? Estou no lugar certo hoje à noite, pastor. Você nunca mentiu? Nada. Nunca, não contou. Cansou de contar. E esse é um dos, vamos falar, mandamentos mais light.
Aleluia. Não. Quem lembra alguns mandamentos aqui? Não adulterarás. Não adulterarás. Você quer ir lá? Você quer ir lá mesmo? Você quer abrir esse assunto comigo? Você quer que eu pergunte a todo mundo aqui se eles tinham quebrado esse mandamento? Quem aqui nunca... Você não tem nenhum amigo aqui agora. E você que sabe que os mandamentos, como eu falei, eles tratam só com suas ações. Mas na verdade, Deus quer verdade em nossos corações, nosso lugar interior. Então Jesus, quando ele chegou, ele colocou um padrão mais alto ainda. Ele fala que a lei fala isso, mas eu falo, se você olha para uma mulher com desejo impuro em seu coração, você já adulterou. Tá quieto aqui. Quem aqui nunca adulterou? Não, vamos perguntar outra maneira. Quem aqui adulterou na mente ou no corpo ou na intenção? Mentirosos, todos vocês. Mas, meus irmãos, isso mostra que tem um problema aqui na Terra. Concorda comigo? Tem um problema. Nós estamos carregando uma coisa errada dentro de nós. Nós estamos... é uma coisa... até que no exterior, aquele bebezinho apareceu tão bonito, tão bonzinho, tão cuti. Na verdade, lá dentro tinha uma doença. E esse bebezinho, até que ele apareceu tão saudável, ele só tem, não sei, 80 anos, 100 anos de vida aqui na Terra. Aquela vai envelhecer, um problema sério. Vai pegar doenças, tem um problema de coração. A primeira transferência, a Bíblia fala, era entre Adão e todos os homens. Todos os homens. Uma coisa foi transferida sobre nós. O dia que ele caiu, o dia que ele pecou. Na verdade, se você pensa um pouco mais profundo comigo, nós aqui éramos dentro de Adão aquele dia. Sim, porque nossos pais estavam dentro dele, e nossos bisavós, e até o início, todo mundo dentro dele. Quando a morte entrou ele, quando o pecado entrou ele, entrou de nós também. E todos nós somos herdeiros da morte, do pecado. Está entendendo? Essa primeira transferência já aconteceu. Ninguém escapa. Ninguém. Todos nós éramos contaminados com essa morte, essa doença espiritual. Você sabe que, infelizmente, tem crianças que quando eles nascem, eles pegam uma doença hereditária. Está entendendo meu português aqui? Não faz nada. O criança, vamos falar, inocente. Mas o pai tinha uma doença. Eu vi um tempo atrás de um filho que tinha HIV. HIV. Por causa da vida promíscua de sua mãe. Que é isso? Chegou já. Relógio já contando os dias dele. Mas na verdade tem uma coisa muito pior do que HIV. Está chamado pecado. É o salário de pecado, a morte. Todos nós, por causa do pecado, por causa de Adão, essa morte foi transferida sobre nós. Não sei quem é a pessoa mais velha aqui hoje à noite, mas o relógio está contando. Não sei quantos anos vocês têm. Aleluia. Mas hoje, você um dia mais perto de sua morte física aqui na Terra. Isso é terrível, concorda comigo? Terrível. Aleluia. Mas não estou aqui só para mostrar o problema hoje à noite. Eu estou aqui para mostrar a solução também. Aleluia. Essa foi a primeira transferência. Vamos pensar agora da segunda transferência. Eu acho muito apropriado, porque estamos no tempo de Páscoa. Aleluia. A Bíblia fala que aquele
que não conhecia pecado, Ele o fez pecado por nós. Aleluia. Uau, 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 uau. Aquele que não conhecia pecado, aquele que era santo, a única pessoa, a segunda Adão. A primeira Adão pecou. Todo mundo que veio através dele foi contaminado com a mesma doença, a mesma morte. Está entendendo? Mas Deus mandou um segundo Adão. Aleluia. Puro, santo. Okay? Mas ele, até que é tão difícil para acreditar às vezes e entender a profundidade da graça e amor dele. Ele, até que ele era limpo, puro, santo, ele decidiu para tornar-se pecado em nosso lugar. Na sexta-feira, aqui vocês falam sexta-feira bom, Good Friday, ou sexta-feira santa, vocês falam aqui. Sexta-feira santa, na verdade, foi o momento quando a segunda transferência aconteceu. Fala segunda transferência. Eu vou mostrar agora para vocês. Eu provei que a morte estava reinando. Eu provei para vocês essa primeira transferência. Agora eu quero provar a segunda transferência. Porque eu sei que aqui em Brasil vocês têm uma história católica, uma influência católica por causa de seus colonizadores. Amém? Então, tem muitos brasileiros que entendem, ouviu a história de Jesus. Eles sabem que ele foi crucificado, mas eles não sabem o que estava acontecendo lá na cruz, no mundo invisível, no mundo espiritual. Mas eu quero mostrar a vocês que uma segunda transferência estava acontecendo. Jesus lá na cruz estava recebendo uma coisa sobre ele. Quem foi sobre nós, literalmente foi colocado sobre ele. Numa outra maneira de falar, ele sugou essa doença de nós. Ele sugou o pecado de nós. Ele sugou nossa morte. Está entendendo meu português hoje à noite? Aleluia. É muito interessante que no início do ministério de Jesus, antes ele fez qualquer outra coisa, a Bíblia fala que ele foi para ser batizado no Rio Jordão. Quem lembra a história? Ele foi lá e João Batista, seu próprio primo, não queria batizá-lo, porque ele reconheceu que essa é o Cristo, essa é o Messias de Deus. Ele pensou, não pode te batizar, porque o Senhor é santo, quem sou eu? Eu não sou digno até para tocar seus sandálias. Por que o Senhor quer ser batizado aqui? Mas Jesus permitiu. Ele falou, não, permite. Por quê? Para cumprir toda a justiça. Está certo meu português aqui? Aleluia. Você sabe que o Rio Jordão, se você já foi para Israel, ela entra uma mare chamada a Mare Morto. É o lugar mais baixo na planeta, 1.400 metros abaixo do mar. Um lugar tão baixo que a água lá dentro, ela evapora, meu Deus, estou usando palavras novas aqui, aleluia. E a água que fica lá é tão salgado, talvez você sabe isso, que você pode sentar em cima da água, aleluia. Você pode ler seu jornal em cima da água lá. Para andar nas águas lá não é tão difícil, fala aleluia. Mas por quê? Porque é muito salgado, muito sal dentro da água, é muito mais denso. Está entendendo o que eu estou falando aqui? Então, o Rio Jordão, ela entra. Jesus foi batizado no lugar mais baixo na terra. Por quê? Porque isso simboliza o que estava acontecendo. Literalmente, toda a água suja, se você faz um banho lá em casa, você chega lá suja, depois de um jogo de futebol, qualquer coisa, você está trabalhando, suando, cheio de barro. E você entra no seu banheiro, você vai colocar shampoo, você vai fazer o duche, e toda essa água suja vai para baixo, vai para aquela, como se chama aqui? Halo, ok, halo. Uau!
ralo. Yes. Ralo. Então, o que nós estamos falando? Que essa parte do Jordão, entrando qual mar? A mar morto. Era um ralo para todos os pecados do mundo. Jesus lá, através de seu batismo, estava recebendo o pecado do mundo sobre ele. Ele torna-se pecado. Ele que era limpo, santo, tornou-se pecado. Está entendendo o que eu estou falando aqui? Aleluia. Nós sabemos que na verdade, lá na cruz, ele foi crucificado. A cruz naquela época foi usada para pessoas mais criminosas. Não somente para os ladrões simples, mas aqueles assassinos. Pessoas muito pecadores. E Jesus foi colocado numa cruz. Por quê? Porque, de novo, ele tinha o pecado do mundo sendo colocado sobre ele. Aleluia. Ele foi suspenso entre céu e a terra. Isso mostra que céu e a terra estavam conectando lá. Deus e homem estavam conectando lá. Está entendendo o que eu estou falando aqui? Uma coisa sobrenatural estava acontecendo. Deus estava conectando de novo com o homem aqui. Ele estava fazendo uma obra através de Cristo Jesus. Ele estava usando um sacrifício para tirar o pecado, para tirar a morte dessa terra. Aleluia. Estou pregando bem. Nós sabemos que Jesus era o sacrifício de Deus. Em tempos antigos, na aliança antiga, você sabe que a pessoa que pecou, ele precisava pegar um cordeiro limpo, santo, branco, e ele levou esse cordeiro para o sacerdote, e o sacerdote faz uma inspeção daquele cordeiro para ver se o cordeiro era sujo, tinha um problema. E se o cordeiro era perfeito, ele matou esse cordeiro. Ele não olhou para o homem, mas ele olhou para o cordeiro. E depois ele colocou suas mãos sobre o cordeiro. Por quê? Porque isso representa que tinha uma transferência do pecado do homem sobre esse cordeiro. Jesus era nosso cordeiro lá na cruz de Calvário. Ele levou sobre si nossos pecados. Fala, aleluia. Uma segunda transferência aconteceu 2000 anos atrás, lá na cruz. Oh, shakatalabahalabaha. Fala, aleluia. A cruz também, eu estou tentando mostrar a vocês o que estava acontecendo no mundo invisível, no mundo espiritual. A cruz tem uma forma, esse jeito. A mão esquerda foi estendida aqui, a mão direita lá. Por quê? Porque isso mostra de novo o que estava acontecendo. Lá na cruz, Jesus estendeu sua mão para a leste, vamos falar. E a leste de Jerusalém tinha os países como Irã, Pérsia, outros países como Índia, hoje Paquistão, indo para Camboja, Vietnã, as Filipinas, Austrália, Nova Zelândia, China e Japão, todos os países. Ele estendeu sua mão para o leste. Também ele estendeu a mão para a direita, entrando Europa. Aleluia, eu sou inglês. Mas ele cruzou o mar e entrou nos Estados Unidos e Canadá. Ele também entrou na América Latina e chegou aqui em Brasil. E através dessa figura você pode ver que ele estava pegando o pecado de todas as nações e colocando sobre ele lá na cruz de Calvário. Essa conexão com Deus, mas também uma conexão de todos os homens aqui na terra. Fala amém. Mas a mão esquerda também mostra que ele estava estendendo sua mão para o passado. Você sabe que pecado existiu desde o início. Então, através disso, ele entrou a geração antes dele, dos pecados de seus próprios pais, de José e Maria.
E depois para os profetas que estão, as gerações dos profetas, as gerações dos reis, chegando lá em Moisés, e os patriarcas como Abraão, todos os pecados que eles tinham cometido nas suas vidas, mas o mão dele foi mais ainda, e entrou aquele jardim de Éden, e entrou tudo que aconteceu lá, e entrou essa parte quando Adão rebeliou contra o próprio Deus, e ele pegou esse primeiro pecado de Adão e colocou sobre si mesmo, e todos eles pecados do passado. Mas a história não termina lá, porque a mão direita representa o futuro, porque ele estendeu sua mão para gerações por vir. Aleluia. Esses primeiros séculos da história humana, os impérios que vieram, os impérios que você estuda na história, ele entrou 1900, 1800 e 2000, aleluia. Ele entrou 2019 e pegou seus pecados que você cometeu até hoje, aleluia. Ele já pegou. E eu tenho boas notícias, ele foi além de 2019, ele foi para a geração de nossos filhos, e se ele não volta, ele foi para o futuro, para o fim do tempo, meu filho. Ele já pegou todos os pecados e colocou sobre si lá na cruz de Calvário. Estou provando para você que tinha uma segunda transferência lá na cruz de Calvário. Tinha. Essas primeiras duas transferências já aconteceu. Nós podemos saber que aconteceu através de suas palavras também. Porque as palavras de Jesus revelam coisas escondidas. Aleluia. Ele falou lá na cruz, ou antes que ele chegue lá na cruz, lá no jardim de Getsemane. Ele fala uma expressão que mexeu muito com o meu coração para muitos anos, ainda mexe comigo. Ele falou: papai, deixa-me ler em português. Meu pai, se possível, passa de mim este cálice. Passa de mim essa cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Eu estava pensando, e tem coisas interessantes que Jesus estava vendo. Ele viu uma cálice. Qual cálice? Ele estava vendo no mundo espiritual, porque não tinha uma cálice lá na física, concorda comigo? Ele viu no mundo espiritual, invisível, ele viu uma cálice. Que foi essa cálice? E nós sabemos que na verdade essa cálice representa o próprio pecado. Essa cálice representa uma cálice de veneno, de poison. Como fala poison? Veneno, hein? Ele sabia que se ele vai tomar essa cálice, ele vai ser literalmente contaminado com o veneno. Ele vai morrer por causa do veneno lá dentro. Essa cálice era uma cálice que representava o pecado do mundo inteiro. E Deus, o pai dele, queria que ele beba tudo. Ele falou: pai, a santidade dele, a pureza dele. Pediu ao seu pai: pai, se tem outra maneira. Ele não estava, eu creio, que ele não estava tentando fugir o dor, mas a própria natureza pura dele não queria tornar-se suja. Aquele que é santo não quer ser pecado. Aquele que é puro não quer ser contaminado e puro. E a natureza santa dele está falando: pai, não tem outra maneira. Mas quando ele percebeu que isso foi a única maneira para salvar o homem, ele precisava tornar-se pecado para o homem tornar-se justificado. Fala amém. Então ele respondeu: não minha vontade, mas sim a tua. E ele naquele momento bebeu a cálice, e a morte começou de entrar ele. Está entendendo o que eu estou falando aqui? A Bíblia fala que depois disso ele gritou lá na cruz: my God, why have you forsaken me? Meu Deus, Deus meu, por que me desamparaste? Aleluia. Uau!
É interessante que ele falou, você precisa ver o que estava acontecendo no mundo espiritual. Estou falando de uma segunda transferência, uma coisa invisível aconteceu. Você veja, um homem cheio de sangue, corpo destruído, mas tinha uma coisa pior, uma coisa terrível acontecendo, pecado mesmo, maldições mesmo, doenças mesmo, a própria morte estava sendo colocado sobre ele. Oh meu Deus, que amor é isso, que obra tu fez, nem outra pessoa poderia fazer, mas tu és o Deus do céu, tu és nosso Criador, seus caminhos são maiores e mais altos do que nossos caminhos, e seus pensamentos bem melhores e bem mais altos do que nossa. Estou aqui para glorificar Jesus Cristo hoje à noite e para declarar a obra da cruz de Calvário, que toda a honra e a glória e o poder pertence dele para essa obra. Aleluia. Você sabe que cada vez que Jesus, quando ele estava ministrando durante seus 3 anos e meio aqui na terra, ele andava com intimidade com seu pai. Ele e o pai eram um. A vontade deles era um. Agora nós vemos eles conversando. Não minha vontade, mas sua vontade. Ele precisava submeter a vontade dele para o pai. Mas também ele comunicou, vamos falar, ele tinha uma intimidade em seu espírito com seu pai. Lá na sepulcro de Lázaro, antes de ele ressuscitou Lázaro, você lembra a história? A Bíblia fala que ele levantou seus olhos para o céu. Ele falou, Pai, eu dou graça que tu sempre me ouves quando eu oro. Aleluia, aleluia. Pai estava lá, papai estava lá, olhando seu filho, sempre lá, sempre pronto para responder, sempre pronto para confirmar as palavras de Jesus, com sinais e maravilhas. E lembra que Jesus fez tudo aqui na terra, não como o Filho de Deus, mas como o Filho do homem, com fé em seu Pai Celestial. Aleluia! Então, era uma combinação, uma aliança, uma conexão entre pai e filho tão perfeito, tão glorioso. Pai sempre ouvindo, filho sempre falando, pai sempre respondendo. Mas aqui, lá na cruz, ele falou, papai, onde o Senhor está? Porque eu estou abandonado aqui, meu Deus, porque me desamparaste. A conexão foi quebrada. Papai não estava ouvindo, aparece. Os ouvidos dele fechou, aparece. A Bíblia fala que o próprio sol sumiu, tornou-se escuro. Tudo isso representa o que estava acontecendo no mundo espiritual. Jesus, lá na cruz, ele recebeu essa segunda transferência. Todo pecado, toda a morte, todo maligno, toda doença, tudo maligno, infernal de Satanás estava colocado sobre ele. E nós sabemos que nosso Deus, que é santo, não pode ter comunhão com pecado. Aquele que é luz não pode ter comunhão com as trevas. Então a conexão entre o Pai e o Filho foi quebrado por causa dessa transferência. Está entendendo o que eu estou falando? Então, fala amém bem alto, por favor. Uma segunda transferência. Uma transferência completa aconteceu lá na cruz de Calvário, onde Jesus tornou-se pecado. Fala aleluia, alguém, por favor. Eu estou tentando chegar lá na terceira transferência. Mas eu quero lembrar mais uma coisa, porque a imagem da cruz mostra o que estava acontecendo. E lembra disso. A imagem mostrou, mas também as palavras revelou o que estava acontecendo. Lembra disso, que Jesus não poderia morrer se ele não tornou-se pecado. Ele era vida. Ele tinha poder sobre todas as coisas. Ele já ressuscitou outras pessoas.
Imagine, ele poderia, com sua própria força, sua própria vida, ele era a fonte da vida, colocar prego, vocês falam, prego no mão, ele poderia tirar, ele poderia curar si mesmo, se ele queria. Mas ele mesmo falou que o Filho de Deus, deixe-me ler aqui para vocês, ele falou, eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Fala amém, por favor. Uau, ele entregou sua vida. Ele morreu porque ele decidiu para morrer. Isso é interessante, respeito à história de Jesus. Você sabe que ele nunca viajou? No ministério dele não era um ministério internacional. Ele só pregou lá em Israel. Também o ministério dele era muito curto, 3 anos e meio. Quantos anos, pastor Mauro, você está no ministério? Mais 21 anos. 21 anos. 7 vezes mais, quase, de Jesus. 7 vezes. Já viajou? Vários países? Aleluia. Yes. Jesus não. Por quê? Porque ele tinha um propósito diferente. Ele tinha um propósito para receber essa segunda transferência. Ele nasceu para morrer. Ele nasceu para ser um cordeiro sacrificado. Ele sabia que só tem uma maneira para purificar e salvar homens, através do próprio sangue eterno que estava dentro dele. Ele deu sua vida. Ele morreu em nosso lugar. Fala amém, por favor, alguém. Aleluia. E lá na cruz, através de suas palavras, mais uma coisa aqui. Fica comigo, por favor, porque estou chegando onde eu quero chegar. Você sabe tão bem as palavras dele. Ele falou palavras curtas que você pode meditar e você nunca vai chegar na profundeza completa. Mas ele falou, está consumada. Uau! Eu pensava que essa foi um grito de derrota, mas não era. Foi o grito da vitória. Está consumado. Quem estava consumado? Sim, a obra dele, mas quem mais? Que isso significa? Que todos os pecados, todas as doenças, todas as maldições, e até a morte mesmo, foi colocado sobre ele. Ficou lá, ele estava, esse veneno sendo derramado sobre ele, essas doenças sendo colocadas, tudo. E ele respirou e morreu. A segunda transferência estava completa. Fala aleluia. Agora chegamos no lugar. Xalabacadarabá. Vou tirar minha beleza para isso. A unção. Aleluia. Fala com seu vizinho, a terceira transferência. Aleluia. Na verdade, eu não sei onde eu quero começar com esse assunto, porque podemos pregar sobre ela para a eternidade. Tem tantas glórias nessa história para nós. Eu falei
da primeira transferência, que aconteceu, na verdade, no primeiro dia, lá no Jardim de Éden, quando Adão pecou, aquela primeira época aqui na Terra. A segunda transferência aconteceu no Sexta-feira Santa, que nós celebramos 3 dias atrás. Mas a terceira transferência nós estamos celebrando hoje, no dia, o domingo de ressurreição. Aleluia, aleluia. Eu vou provar para vocês agora que tem uma terceira transferência que você pode aproveitar. Aleluia. Essa transferência é uma transferência de vida de Jesus para nós. Nós entramos nessa história de novo agora como receptores, recipientes, tá certo meu português? Pessoas que recebem, pessoas que recebem uma bênção de Deus. Tem uma terceira transferência para cada pessoa aqui. E essa transferência é uma transferência diferente do que aquela primeira. Você recebeu, quando você nasceu aqui, você já tinha recebido uma transferência pecaminosa, uma transferência da morte, uma transferência de egocentrismo. Mas agora, na terceira transferência, tem uma transferência de vida, uma transferência de santidade, uma transferência de bênção. Aleluia! E como você não fez nada para receber o primeiro, você não precisa fazer nada para receber o terceiro. Só crê na obra dele, e essa vai tornar-se sua porção e sua herança. Fala amém, por favor. Aleluia. Como eu posso provar que tem uma terceira transferência? A primeira coisa é que nós temos boas novas para você. Jesus não ficou lá na sepulcro, ele ressuscitou. Ele conquistou a morte. Fala amém. Quando a Bíblia fala que quando nós confessamos Jesus Cristo, quando nós invocamos o nome dele, nós somos salvos. Quando nós colocamos nossa confiança nele, quando nós identificamos com ele, literalmente, a morte que ele morreu para nós. Nossa morte foi colocado sobre ele. Ele morreu em nosso lugar. Ele morreu nossa morte. Fala amém. Mas também quando ele ressuscitou para nós. Aleluia. Sim. Ele transferiu o poder de ressurreição sobre nós. O Espírito Santo, ele é o poder da ressurreição. Você já tem essa vida dentro de você, porque ele vive. Você vai viver também. Você não vai morrer. Aquele que crê em mim, até que o corpo morre, ele vai viver para sempre. Ele ressuscitou, e essa prova que ele tem poder sobre a morte. Também essa prova que você tem poder sobre a morte. Ele foi declarado justo, e essa prova também que você foi declarado justo nos olhos de Deus. Nada vai separar você do amor de Deus em Cristo Jesus. Você está dentro dele, ele está dentro de você, e você está seguro para a eternidade. Fala amém. Aleluia, aleluia. Essa é uma prova. A ressurreição é a prova principal. Yes. Vai para aquele jardim hoje, vai para aquele sepulcro hoje, vai entrar atrás daquela porta hoje, e você vai achar uma coisa lá, que você vai achar uma sepulcra vazia. Aleluia. Fala amém, por favor. Segunda prova aqui, segunda prova que mostra que tem uma terceira transferência, e essa é a mudança de pessoas. A mudança de pessoas. Lá na cruz de Calvário, ele não somente levou sobre si nossos pecados, mas ele levou o pecado, a natureza de pecado, a pessoa de pecado, esse coração de pecado que nós temos, esse coração de pedra que está insensível para Deus. Está entendendo meu português hoje à noite? Ele tornou-se pecado, ele levou sobre si pecado,
a fonte. Aleluia. Ele levou seu coração pecaminoso. Yes. Sua natureza lá. E agora, através da terceira transferência, você recebe uma nova coração. Fala amém, por favor. Como nós sabemos que isso é real? Tem provas. Eu tenho provas. Eu tenho provas. Minha própria vida é uma prova. Eu falei, minha própria vida é uma prova. Eu era uma pessoa tão egoísta, tão cheio de si mesmo, tão autossuficiente. Está entendendo meu português aqui? Aleluia. Como Provérbios 4 fala, que o pecador, ele não descansa até que ele pecar. Yes. Não pode dormir em paz se ele não peca. Essa foi minha vida. Foi sua vida também, miserável. Eu sei que estou pregando no lugar certo. Vocês que quebraram todos os mandamentos também. Vocês que queriam pecar o tempo todo. Vocês que adulteraram. Vocês que mentiram. Vocês que cobiçaram. Eu sei que vocês têm a mesma natureza. Tinha a mesma natureza minha. Nós éramos no mesmo barco, com o mesmo coração, a mesma natureza pecaminosa, maligna. Mas alguma coisa aconteceu conosco o dia que nós confessamos Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor. Alguma coisa aconteceu. Ele colocou sua mão dentro de nós, tirou esse coração de pedra e colocou outro coração dentro de nós. E agora nós não queremos pecar, nós queremos servir o Senhor e fazer coisas santas aqui na terra. Aleluia. Estou ficando um pouco mais animado agora. Cheguei na terceira transferência. Aleluia. Aleluia. Quantas pessoas... Eu sou evangelista, meu Deus do céu. Não tem tempo para falar. Tantas pessoas viciadas com drogas que eu vi em nossos eventos e cruzados, que estava destruindo suas vidas, dependentes sobre essas coisas. Mas o dia que eles invocaram o nome do Senhor, uma outra coisa invisível aconteceu. Para o povo cínico, para o povo que não tem olhos para ver ou ouvidos para ouvir, eles acham que tudo é emoção. Tudo isso eles estão confessando, estão levantando suas mãos. Nada vai acontecer. E eu estou aqui para testificar que essas pessoas viciadas com drogas, depois que eles aceitam Jesus Cristo em seus corações, agora eles são viciados não para droga, mas viciados com o Espírito Santo. As vidas deles são completamente transformadas. Agora eles são pastores e profetas e evangelistas entre nós. Aleluia. Uma terceira transferência aconteceu, meu filho. Eu conheço pessoas que tinham tantos problemas em seus relacionamentos, em seus casamentos, homens infiéis demais. Mas alguma coisa aconteceu. Uau! Estou falando da terceira transferência poderosa. Estou provando para vocês hoje à noite que isso pode acontecer para você também. Aleluia. Fala amém. Já aconteceu ou vai acontecer, mas todo mundo vai receber uma parte da terceira transferência hoje à noite. Talvez você já crê, talvez você já tenha um desses novos corações. Levante sua mão se você tem um desses novos corações. Aleluia. Tem. Antigamente você queria pecar todo dia, mas agora você quer servir o Deus, você quer adorar o Deus. O que aconteceu? Terceira transferência. Uma troca aconteceu. Aleluia. E não porque você é bonzinho, não, ao contrário, filho. Você era pecador demais. Yes. Ele viu tudo, mas ele é um amigo de pecadores. Fala aleluia. Aleluia. Não, porque nós somos bons, não, mas porque Ele é o Deus de bondade e graça e misericórdia. Fala amém, por favor. Amém. Aleluia. Talvez você já recebeu um desses corações, mas tem outras coisas na terceira transferência que você pode receber também. Aleluia. Amém. Vou provar mais uma coisa aqui. Através da terceira transferência, o próprio Espírito de Deus
o próprio Espírito de Deus pode habitar dentro de nós. O que é isso? Pessoas tratam essa questão de línguas de uma maneira muito light. Ou ele fala blá 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 blá. Não. Foi muito mais do que blá 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 blá. Muito mais. Tem poder nas suas línguas. Mas também tem um sinal em suas línguas. Que foi esse sinal? O Espírito Santo só pode habitar lugares santos. Está entendendo o que eu estou falando? Quando Adão pecou, a glória de Deus sumiu dele, separou dele, ele ficou nu. Mas quando nós fomos lavados pelo sangue do Cordeiro, nós fomos santificados e lavados em nossos corpos, tornou-se o templo de Deus mais uma vez. E agora o Espírito não somente fica sobre nós, mas ele fica dentro de nós. Essa é uma prova que nós somos justificados, santificados, lavados, perdoados e justificados pela obra de Deus. Aleluia! Fala em línguas alguém. Uau! Isso mostra que eu recebi a terceira transferência. Hoje à noite, se você não recebeu essa terceira, você vai receber essa parte da transferência. Aleluia! 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 E tem outras coisas nessa terceira transferência também. Lá na cruz de Calvário, ele não somente levou nossos pecados e a natureza de pecado. Não. A Bíblia fala que ele levou sobre ele nossas maldições, nossas dores, nossas doenças. Pelas suas pisaduras, nós somos sarados. Aleluia. Yes. Já levou. Na segunda transferência, ele levou sobre si nossas doenças. Por quê? Porque na terceira transferência, ele quer liberar saúde, poder, força e bênção. Fala amém. Tem alguns de vocês que vai receber essa terceira transferência hoje à noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Está pronto por isso? Está pronto? Você está pronto para ser abençoado hoje à noite? Aleluia. Estou pregando o Evangelho hoje. Vou terminar só com essa história. Marcos, pode vir. Vocês que tocam essa música angélica para nós. Só que não quero triste. Música triste não. Funeral não. A sepulcra está vazia, filha. Aleluia. Sexta-feira santa pode chorar, mas domingo não. Domingo não. Só música de vitória. Aleluia. Só uma história interessante que eu acho. Ela mostra essa. Ela mostra essa transferência. Eu voltei para a Inglaterra depois de vários anos missionários lá na Ásia. Eu veio de uma família que não era crente, não tinha amigos crentes, colegas crentes, nada. Mas quando eu cheguei na Inglaterra, um irmão, que era uma colega minha lá na universidade, entrou em contato comigo. Ele escreveu uma carta naquela época, antes de e-mail, antes de WhatsApp. Ele falou: Dear Giles, querido Giles, eu vi que você torna-se crente. E agora você está fazendo uma obra missionária lá na Ásia. Ele falou, para minha vergonha, eu sempre era crente, mas eu nunca testifiquei para você. Me perdoa. Me perdoa. Ele falou que eu quero encorajar você para brilhar e pregar esse evangelho maravilhoso de Jesus Cristo. Mas ele continuou: eu preciso te informar que eu sou muito doente nesse momento. Muito doente. E os médicos falam que eles não sei o que vai acontecer, mas não tem muito tempo aqui na terra. Eu li essa carta, tocou meu coração tanto. Eu gostei desse amigo. Não sabia que ele era crente.
Não sabia. Lá na universidade, eu acho, talvez por causa da, você sabe, aquela influência, aquela pressão de amigos, ele não queria manifestar. Não sei. Mas eu decidi visitar a casa dele, encontrar com ele, e foi lá. E esse amigo meu, ele era um soldado em nossas forças especiais, tipo de James Bond. Sério. Soldado, homem. Ele lutava em várias guerras com essas forças especiais. Mas quando ele abriu aquela porta, eu não vi aquele homem. Eu vi um homem tão frágil, tão fraco, sem músculo, sem carne, só ossos. Aí eu pensei, o que é isso? O nome dele é Marcos. Aí eu entrei, a mulher dele estava lá, ela ofereceu almoço para mim, eu sentei lá e eu almocei, mas ele não almoçou conosco, ele só tinha uma caixa dividida com muitos apartamentos, com comprimidos em cada um. Ele comeu remédio para almoçar. Aí ele começou a contar a história dele, eu falei, o que aconteceu com você? Me conta. Ele falou, Giles, eu estava fazendo um treinamento. Essa história está um pouco triste agora, pode começar triste. A música é tão importante porque cria um ambiente. Estou falando de um amigo meu morrendo, ele está... Sexta-feira tinha muitas lágrimas, and I sang the blues. Mas estou aqui para falar que domingo vai chegar. Deixa-me ficar lá no blues. Conversei com ele. E ele falou, Giles, eu estava fazendo um treinamento nas montanhas. E minha companhia de soldados, nós precisamos sobreviver nas montanhas sem nada, para vários dias. Caçando. Porque não tinha nada. Ele falou que eu fui para um rio para beber água. E eu bebi e tornei-se muito doente depois. E eles descobriram que nesse rio, mais para cima, tinha uma ovelha morta, que estava contaminando a água. Eu bebi essa água e alguma coisa me pegou, os médicos não sabem como tratar, e cada dia estou enfraquecendo. Literalmente meu corpo está devastado. Não sei o que fazer, mas cada dia sou mais fraco. Cada dia, ele é bem fraco. Naquele momento, pastor Mauro, eu sei que quando eu estou ouvindo de Deus, do Espírito Santo, porque Ele me dá pensamentos bem além de meus. Eu senti o Senhor falando, ele ficou doente, porque ele bebeu água de uma ovelha morta. Mas ele vai ser curado, bebendo água viva de um cordeiro vivo. Uau! 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 Você sabe que eu olho nos olhos dele e eu liberei essa palavra. Eu falei, Mark, você está doente por causa disso, mas você vai ser curado agora, bebendo água viva de uma cordeiro viva. Aleluia. Quando essas palavras saíram de minha boca, olhando meus olhos, eu vi esse homem cair no chão. Cai. E ele começou a rolar um lado e outro. Rolando. E depois ele começou a rir.
ri, histericamente. A mulher dele ficou, o que está acontecendo aqui? Eu falei, deixa ele. A terceira transferência está acontecendo aqui. Está acontecendo. Ele foi contaminado pela morte, pela doença, mas agora ele está sendo contaminado pela vida, pela saúde, pela cura. Aleluia! E ele levantou, e agora ele é um coronel lá no exército britânico, fazendo obras gloriosas aqui na terra, para glorificar seu Pai Celestial, em obra de Jesus Cristo. Fique de pé onde vocês estão. Tem uma terceira transferência para cada pessoa aqui hoje à noite. TGM TV.